Se assente nessa noite. E eu quero trabalhar com vocês a palavra do Senhor. Sabem que nossos cultos têm terminado no horário correto, como eu combinei com vocês. Aliás, ontem tivemos na reunião da superintendência e recebemos uma palavra tão abençoada de um pastor que foi ministrar lá. Muito abençoada para a nossa vida, um momento muito bom. E é tão bom ser ministrado. E nessa noite eu quero ministrar na temática da semana com vocês. O tema é agentes proativos do reino de Deus, ou no reino de Deus. O que nós vamos trabalhar nessa noite, irmãos? Qual é a ideia que eu quero que vocês peguem de início para que a mente de vocês não divaguem, tá? Para que a mente de vocês não divaguem. Eu estou tentando me acostumar a pregar com o teclado, porque eu tinha um problema com o teclado, porque eu tenho um ouvido musical. Então quando está tocando, começa a vir louvor na minha cabeça. E eu tinha muita dificuldade de me concentrar em mensagem e em pregação. Então às vezes está tocando ali uma melodia, uma harmonia, que tem uma música nova, mas eu lembro lá de uma música antiga e eu começo a viajar. Mas deixa eu falar com vocês uma coisa. Na igreja há pessoas envolvidas no reino de Deus. Não são muitas, mas há pessoas realmente comprometidas. E quando eu falo comprometidas, irmãos, agora não, porque grande parte está saindo. Mas eu me lembro que no começo, ali atrás, grande parte dos irmãos trabalhavam na loja muito mais. E a loja fechava em torno de 18h15, 18h20. Época de dezembro era até triste. Porque época de dezembro, muitos irmãos lojistas não podiam estar na igreja, a igreja ficava totalmente vazia. Este ano vai ser um pouco diferente, porque muitos estão saindo deste ramo, mas vão entrar em outro, vão precisar ficar, vocês sabem. Mas esses irmãos saíram direto do trabalho, com a mesma roupa do trabalho, e vinham direto para a igreja. Vinham direto para o culto. Dia inteiro no trabalho, só passavam em casa, às vezes nem dava para passar em casa, vinham direto para a igreja. Para cantar no louvor, para servir na diaconia. E hoje eu quero trabalhar com vocês, por que nós temos pessoas envolvidas no reino e outras não? Porque na verdade toda a igreja era para estar envolvida na causa, repita comigo, causa. Porque nós temos uma causa, a causa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estamos vivendo um período no Brasil que eu nunca imaginei na minha vida que poderíamos chegar tão pior que Sodoma e Gomorra. Jesus disse que nos últimos dias seríamos como Sodoma e Gomorra, mas eu sou capaz de dizer que superamos Sodoma e Gomorra. Porque nós temos o Supremo Tribunal deste país, a nossa Suprema Corte, colocando em votação a legalização do aborto. Até 3 meses de gestação. A ministra Rosa Weber colocou isso em votação. E está havendo um mover gigantesco para que isso não seja aprovado. Senão, quando você chegar no hospital com um problema de coração, infartando, ou com o pai ou com a mãe, você não vai poder ser atendido, que o médico vai estar comprometido fazendo 3, 4, 5, 6 ou 10 abortos por dia. Consegue raciocinar isso? Também teremos médicos que ao invés de estar fazendo cirurgia de coração, salvando vidas, curando visão, fazendo mudança de sexo.
envolvidos pelo SUS, porque vai ser pago por nós, mudança de sexo. Então você consegue entender que vai ter pessoas morrendo do coração, do cérebro, infartando, sem atendimento, porque vai ter pessoas lá que estão mudando de sexo, ou mulheres que engravidaram e não desejam aquela gravidez e estão lá para abortar junto com o marido. Ao invés de se ensinar a responsabilidade ao praticar o ato sexual, se legaliza o aborto. E aqui nessa noite, se eu perguntasse, aqui nessa noite, quantos sabem que a mãe quase teve que abortar por exigência do pai? Nós ficaríamos assustados. E vivemos nas universidades de medicina. Agora vimos lá jovens tirando a roupa e se masturbando em plena quadra. E agora o governo oficializou que em todas as escolas o banheiro seja usado por transexual. Ou seja, se o cara mudou de sexo, se o cara amanhã quiser botar uma roupa de mulher e entrar num banheiro de mulher, ele vai entrar, ele vai violentá-la lá dentro, vai fazer o que tiver que fazer, porque não temos como impedir. É lei, em todas as escolas. Eu pergunto para vocês, legalização das drogas. Vamos liberar todo tipo de droga, porém, aonde que vai ser comprado a droga? De que fonte virá a droga? De onde será extraído? Vai liberar as drogas, não vai prender mais ninguém carregando uma certa quantidade de drogas, mas as drogas serão compradas aonde? E a gente sabe que grande parte do tráfico financia a política. Tudo isso na nossa Suprema Corte. Está até difícil, a Bíblia manda orar pelas pessoas. A Bíblia diz em primeira mão, a primeira coisa que vocês devem fazer é orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Essa semana eu orando, eu falando, meu Deus, a única coisa que eu posso te pedir é, faça uma limpeza no Supremo Tribunal Federal. Faz alguma coisa com esse presidente. Ou dá poder à tua igreja para ela ser mais ousada, intérpreta, nos fortalece, nos capacita para que a gente não aceite isso. Não concorde em hipótese alguma. Olha, vocês têm amigos na escola. Talvez algum de vocês aqui, eu já sei que talvez já tenha tendência. Não estou jogando nada na cara. Mas entendam que nesta igreja e em toda igreja que se prega a palavra ou a verdade, nunca um travesti, um homossexual, uma lésbica poderá ser membro do corpo de Cristo. Nunca. Porque a Bíblia diz que isso é pecado. E que uma vez aceitando Cristo, nós temos que ser nova criatura, que Deus fez homem e Deus fez mulher. E isso está acabado. Isso é inegociável. Pastor, mas que custe prisão, que custe o que for. Eu tenho 44 anos, eu nunca fui preso, eu nunca recebi um processo. Graças a Deus, não tenho nome protestado, não tenho nome sujo, nunca fui para a delegacia para nada, a não ser uma vez que denunciaram a minha mãe por som alto, eu tive que ir com ela. Mas por amor a Cristo, por amor à palavra, aí temos que ir, não tem o que fazer. Mas é duro você ver as universidades de medicina pinchadas, as pessoas que estão estudando medicina, dormindo, fumando maconha, se drogando em plena universidade e os reitores não fazendo nada. Nada. Bom, a igreja precisa acordar para o seu papel. E eu quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 3, versículo 1. A carta aos Efésios, presta bem atenção, porque
antes de eu ler, só para que vocês entendam. Vocês lembram que Paulo, ele foi preso. Ele foi preso em Jerusalém. E a acusação contra ele é que ele pregava contra a lei de Moisés, porque ele foi chamado para pregar os gentios. Ele dizia, os gentios não precisam de circuncisão. Os gentios não precisam seguir os ritos mosaicos. Isso levantou grande fúria entre os judeus e acusaram Paulo de muitas coisas. E ele foi preso, e sabendo que ele corria risco de morte, que ele estava sendo ameaçado de morte. Aliás, ele foi avisado por um parente dele que estavam armando de levar ele para o pátio e apedrejá-lo. Ele, como cidadão romano, ele pediu transferência para Roma. E ele disse, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma, eu quero ser julgado por César. E eles precisam transferir Paulo para Roma. E ele está preso. Joyce Meyer, que já viajou para este lugar e visitou a prisão de Paulo, eu ainda não tive a oportunidade de ir. Ela disse que ali passava o esgoto principal da cidade. As prisões não eram o que se vê hoje, eram calabouços, eram coisas terríveis. E Paulo está preso. Quando ele está escrevendo a carta mais eclética ou eclésia do Novo Testamento. Eclésia significa igreja. É a carta mais importante para a vida da igreja. Ele está preso. Ele está dentro de uma cadeia. Ele está sob fortes acusações dos judeus. Ele está sob a guarda romana. E ele está lá dentro desta cadeia. E aí ele vai falar o seguinte, por esta causa, porque o que eu quero trabalhar com você nessa noite é qual é a causa que você está envolvido. Qual é a causa que tem tomado o teu coração e a tua mente? A gente tem que tomar um cuidado. Eu e Marcelo conversávamos esses dias na academia sobre o perigo, por exemplo. Um rapaz é o primo do Cleito, foi competir em tal lugar e foi convidado para ir para a casa maromba. Uma casa onde é cheia de mulheres e homens e algumas até atoras de filme pornô. E às vezes o cara, por curiosidade, vai para um lugar desse e perde a salvação e perde a vida dele por convites assim. Que às vezes é difícil rejeitar para quem está nesse caminho, para quem está buscando o desenvolvimento e o crescimento nessa área. Paulo, ele está preso e ele está escrevendo, olha só, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, ó gentios. Então, qual era a causa dele estar preso? Ele está dizendo, a causa de eu estar preso é por causa do evangelho que eu anunciei os gentios. Então, ele está dizendo, por esta causa eu sou um prisioneiro. Eu estou em uma prisão. Precisamos ver isso nessa noite. A partir do versículo 14 do capítulo 3, pula para o versículo 14. Veja bem, mais uma vez, ele vai apresentar uma segunda causa na vida dele. Uma segunda causa. E ele vai dizer, por causa disto, e disto eu não vou ter tempo para falar, porque eu teria que vir desde o capítulo 1 de Efésios, porque Paulo vem trazendo um assunto desde lá do capítulo 1, então não dá tempo de jeito nenhum. Talvez eu ainda prego em exposições de quinta-feira nas epístolas com vocês, nos livros, pegando livro por livro, fazendo um estudo da Bíblia. Se Deus quiser, nós temos muito tempo para isso ainda, temos aí, se Jesus não voltar, teremos muito tempo como igreja. Tenho procurado me cuidar para viver muito tempo e pastorear por muito tempo. Tem gente que fala que é tão ruim e é tão difícil ser pastor, e eu quero dizer que eu estou há 26 anos servindo ao Senhor, há 16 anos no pastorado, e estou com muita vontade de pastorear ainda há muito, mas há muito tempo, irmãos.
Ele está dizendo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E só uma observação, os judeus oravam em pé. Eles só ajoelhavam quando tinha uma coisa muito séria para apresentar a Deus. Todo judeu tinha o costume de orar em pé. Mas para se colocar de joelhos, quando um judeu se ajoelhava, é porque a causa realmente era algo intensa. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora veja bem, para que segundo as riquezas da sua glória, vamos repetir isso, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, repita comigo, com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Presta atenção, Paulo está orando, dizendo, ó, por essa causa eu estou de joelho, e eu estou recorrendo à grandeza de Deus, à grandeza da glória de Deus, à riqueza da glória de Deus. Eu estou indo em Deus que Ele é rico, Ele é infinitamente rico, Ele é abundante, Ele é onipresente, eu conheço esse Deus, Ele sabia quem era Deus. Eu estou te suplicando, Deus, pelas riquezas da Tua glória. Eu estou orando ao Senhor, eu estou me colocando de joelho, para que o Senhor, segundo a sua glória, conceda que eles sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja, a gente tem que pensar nisso. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados, repita comigo, em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura, lembra do encofe aí, repita comigo, e a profundidade. Lembrando do encofe, justifica a ausência da Fernanda, ela está com aftas na boca, ela caiu a imunidade dela, está em casa, passando bastante mal, e por isso ela não está aqui hoje. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios, repita comigo, de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo e todas as gerações para todo sempre. Amém. Irmãos, por que não somos agentes proativos no reino de Deus? São inúmeras as desculpas, presta atenção. E também as justificativas. Compromissos e problemas pessoais, familiares, de saúde, no casamento, no trabalho, que nos deparamos todos os dias na vida daqueles que entendem que além das suas próprias vidas, o objetivo central e principal de sua vida é servir o reino. Busquem o reino em primeiro lugar. Mas por que muitos não estão proativos? Descobre para mim essa interferência ao microfone, troca por favor, ou seu teclado. Então veja bem, são inúmeras desculpas que nós encontramos. Quando você pergunta a uma pessoa, por que você não está envolvida, não está no Gêmeos, não está na igreja, ou não está desenvolvendo o seu ministério, ou não perguntou que obra que Deus tem contigo, por que Deus te chamou para estar na igreja, Deus te chamou para fazer parte da igreja, ela começa a dar essa desculpa, olha, eu ainda não posso, porque eu estou envolvido com isso, com faculdade, com aquilo, eu ainda estou com problema no casamento, na família, com o filho, no relacionamento, e ela apresenta inúmeros problemas. E sabe o que é pior, irmãos? Acreditamos com toda sinceridade que com eles é impossível trabalhar para Deus ou dar frutos em seu reino. Às vezes, com toda sinceridade, afirmamos: enquanto a minha vida estiver desse jeito, não posso servir
a Deus. Então nós encontramos algumas pessoas que elas estão cercadas, segundo elas, de problemas que as limitam de viver para o reino de Deus. E elas... E veja, jamais era para que a igreja adaptasse o seu estilo de vida à vida das pessoas. As pessoas têm que adaptar o estilo da vida delas à igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu nunca deveria deixar que trabalho ou que qualquer coisa nessa vida. Porque Jesus, quando ele fala que os últimos dias seriam como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, ele não cita nenhum pecado. Ele diz, faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam, plantavam, negociavam, até que veio o Filho do Homem e não perceberam. Então, são pessoas envolvidas com as coisas deste mundo, ocupadas com as coisas dessa vida. Logo, qual a causa? Ou por que causa estamos lutando? Meu casamento, minha família, a salvação do meu filho, minha vida financeira, enquanto na verdade a nossa causa deveria ser a causa que Cristo nos mandou abraçarmos elas e estar comprometido com elas. Mas na verdade nós estamos envolvidos com outras causas. E tantas causas menos essa. Essa fica por último, essa fica para depois. A gente pode ler. Coloca Mateus 6,33 na tela. Pode ler. Está explícito ali, eu não preciso explicar. Coloca. Está ali, eu não vou nem ler. Pode ler isso tantas vezes na igreja. Não adianta. A pessoa vai dizer, não, mas eu tenho conta para pagar. Como é que eu vou tirar o dízimo da minha primeira parte do salário? Não. Como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou me dedicar à obra de Deus? Como é que eu vou orar a Deus para saber como eu levo esse meu vizinho, como eu ganho almas, como eu ajudo a igreja? Nós viemos ontem de uma conferência missionária e agora o Maico e a esposa dele estão indo para a Jordânia. E precisam de 140 cotas de R$30 por mês. E estão indo para um lugar que eu já fui, eu viajei para a Jordânia. Irmãos, pensa no que eu vou dizer para vocês. A Jordânia, que faz divisa com Israel, quando você vai para lá, sabe o que você encontra na Jordânia? Nós tivemos agora um terremoto, parece que foi no Líbano ou na Síria. Me ajuda aí. Terremoto, uma enchente lá que destruiu a cidade, destruiu represas e inundou tudo. Foi um país desse árabe. Mas já na Jordânia hoje, há muitos refugiados do Iraque. Há muitos refugiados da Síria. E refugiado na Jordânia não tem acesso à medicina, porque aqui nós temos o SUS. Lá é pago. E eles não podem, porque eles são deportados. E lá tem gente que perdeu toda a família com o atentado à bomba. E lá tem gente que estava estudando na faculdade, era rico, tinha dinheiro, dono de comércio, que teve que fugir porque o Estado Islâmico chegou, eram cristãos, o Estado Islâmico colocou a bandeira na mesquita, e assim ou foge ou morre, ou as mulheres são estrupadas, ou tem que adorar Maomé. E aí tem muita gente que se encontra lá, em extrema pobreza. Para onde esse casal está indo? Para levar alento, levar carinho. E eles falaram 144 cotas com R$30. Eu estou pensando o que fazer. Essa igreja tem um compromisso mensal de R$2.900 com missões, mas a gente não quer parar por aí. E não vamos deixar de pegar um compromisso com esse casal. Não vamos. Ainda mais eu que estive lá e conheço o que é aquilo, o que é a Jordânia, e lembro muito bem das pessoas que encontrei lá. Lembro de encontrar uma moça, porque quando você entra na casa de um muçulmano, a esposa não fica na sala, o olho dela é
a cara dela é coberta, ela não pode olhar para você, porque se ela olhar para você, aquelas mulheres elas não todas cobertas, a forma dela mostrar que ela está dando em cima de você é olhar no teu olho. Então a mulher não olha no olho de outro homem lá. Ela teve que sair, e aí a Gabi, que foi com a gente, tradutora em inglês, pediu o marido que chamasse ela. Porque o marido contou a história e disse, olha, eu vim, meu pai e minha mãe eu sei que está lá ainda vivo. Mas a família dela não, todo mundo foi dissipado a bomba. Ela parece que estava com algumas queimaduras, conseguiu. Foi a única da família dela que escapou viva. Ou seja, ela não tinha mais nenhum familiar. Sabe o que é ter toda a sua família dizimada? Pô, gente, eu perdi meu pai e minha mãe, mas eu tenho irmã. Dificilmente alguém não tem um primo, dificilmente alguém está nessa vida que não tem um irmão vivo, ou um neto, ou um sobrinho. Mas sabe o que é toda a sua família morrer? E vocês não sabem que impacto isso gerou na gente. E lá você tem que levar cesta básica, você tem que levar médico, você tem que levar... A gente tem uma clínica dentária e tudo escondido para atender essas pessoas. Causa que nós estamos envolvidos, causa que precisa se envolver, porque Jesus mandou pregar o Evangelho. Mateus 28, coloca lá. Mateus 28, bem no final. Se eu não me engano, versículo 26. Pode continuar, põe ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, não é Mateus 6 não, Mateus 28, versos 26, vê se tem, 28, capítulo. Mateus 26 então. Mateus 26. Isso, 15, está certinho. E disse-lhe, Mateus 26, olha o versículo que está pertinho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E disse-lhe Jesus, isso aí. Está em Marcos 16, 15 agora? Mas em Mateus também fala. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Repita comigo, ide por todo. Então nossa missão não é só pregar aqui em Santa Fé. É ir por todo mundo. É onde houver pessoas que não são salvas. Por isso que enviamos missionários para Lajeiro Branco. Por isso que apoiamos Abel lá no Piauí. Por isso que apoiamos uma igreja na Índia, uma família na Índia. Temos uma criança adotada no orfanato Dalit. Causa. Agora quem é que está envolvido com a causa do Evangelho? Quem é que está envolvido com a causa do reino? Temos tanta causa para ser resolvida. Tanta causa. Irmãos, afirmo vocês com toda a certeza do meu coração. Se eu tivesse uma casa hoje, além da minha, que poderia ser vendida ou trocada nessa casa do lado, não que eu não receberia da igreja depois. Me pagaria como pudesse, que eu teria dificuldade alguma de fazer isso. Porque nós temos uma causa, e a nossa causa é alcançar almas. Olha lá, fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulos em todas, repita comigo, em todas as nações. Então no domingo que vem eu vou trazer o foto do Marcos da esposa e até lá eu vou estar orando para ver que direção vai nos dar Deus, porque pastor Daniel e a regional, a superintendência abraçou Samuel e Alex, levantaram 8.000 e poucos reais lá na conferência ano passado para enviarmos eles para Lajeiro Branco, que a gente não pode deixar, porque o casal é da igreja dele agora que está indo.
Pastor, você vai fazer isso por obrigação? Não, é compromisso, é gratidão, é reconhecimento. Imagine, o cara mobilizou para esse casal estar aí na Engenheiro Branco e a gente não fazer nada. Me ajude a orar por isso. São 144 cotas, que R$30 por mês durante 2 anos. Eu não sei, até agora eu não sei como vamos fazer isso, mas até domingo que vem vamos orar e Deus vai dar uma direção e alguma coisa será feita. Isso é uma causa que nós estamos envolvidos. Paulo afirma que a causa dele estar preso em Roma era devido às fortes acusações que foram feitas a ele por pregar contra o judaísmo e anunciar o evangelho aos gentios. Desta prisão, aonde passava o esgoto da cidade, ele escreve a carta mais eclesiástica do Novo Testamento, que é a carta aos Efésios. Então Paulo, ele está envolvido com a causa do evangelho. E por causa do evangelho ele está sofrendo. E uma outra causa que ele nos mostra aqui é no verso 16. Ele vai dizer, olha, podem voltar lá para Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos. Então ele está dentro da prisão. E dentro da prisão ele está orando. Irmãos, muitos de nós estamos a cada dia ouvindo a importância da oração na nossa vida e falamos que não temos tempo, ou na verdade não temos vontade, ou na verdade a gente nem sabe como orar, ou por que orar, ou qual o papel da oração na nossa vida. Aliás, em breve eu vou estar falando muito sobre oração com a igreja. E ele se coloca de joelho. Agora presta bem atenção. Ele coloca de joelho não é para ele deixar de ser preso. Não é para ele sair da cadeia. Olha, veja bem. Eu me coloco de joelhos. Olha o versículo 15. Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória. Então Paulo é um cara que ele tem conhecimento, ele tem entendimento das riquezas da glória de Deus, do que Deus pode fazer no ser humano, do que Deus. Então ele poderia voltar isso para si próprio. Ele poderia orar em favor de si. Senhor, tu pode abrir essa cadeia, tu pode me tirar dessa prisão, tu pode tirar a perseguição de sobre a minha vida. E ele não está orando por ele não está pedindo por ele não está trazendo, ele não está impedindo que as cadeias impeçam que ele, veja, ele está preso. E ele está orando, e a oração dele é, veja bem, para que sejam fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Então ele está orando, ele está dizendo, ó, a minha causa é essa. Senhor, fortalece eles no homem interior. Fortalece eles por dentro. Olha como eu e você precisamos entender que se Paulo está orando para que isso aconteça, nós vamos descobrir porque nós estamos tão fracos e debilitados para que Cristo apareça e viva em nós e se manifeste através de nós. Porque nós achamos que isso é com a nossa capacidade, que é com a nossa força. Paulo está orando, ele está dizendo, eu preciso orar para que Cristo, versículo de número 16, para que vocês sejam fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. E ele está dizendo, para que Cristo, versículo de número 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então ele está dizendo, olha, para que Cristo não esteja na mente, mas para que ele habite pela fé no coração de cada um. Ele está orando, ele está apelando à riqueza de Deus, está dizendo, Deus, faz isso por eles. Aí, irmãos, o terceiro aqui eu preciso dar um destaque. Olha lá. A fim de que, repita comigo, estando enraizados
e fundados em amor. Pode parar aí, por favor. Vamos lá. A fim de que estejam enraizados e fundados em... Então Paulo está orando para que eles estejam enraizados e fundados, ou seja, fundação, fundamentados no amor. Por que Paulo está pedindo a Deus que esses crentes estejam enraizados e fundamentados no amor? Aqui vai agora a gente entender porque dentro da igreja a gente está tendo tanto problema familiar. Entre pai e mãe, entre esposa e marido, separação, divórcio, tudo acontecendo na igreja. Entre filho e pai, pai e filho. Por que Paulo está orando? Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite em vocês pela fé. Eu oro para que vocês estejam enraizados e aprofundados, alicerçados em amor. Porque ele está pedindo a Deus esse poder, essa capacidade que vem do alto, que não é natural. Paulo ora para que eles tenham poder para amar. Por quê? Porque, irmãos, presta atenção. Tem circunstâncias que é fácil amarmos. Tem pessoas que é fácil amar elas. Tem momentos que é fácil amar o marido. Tem momentos que é fácil amar a esposa. Tem momentos que é fácil amar o filho. E tem momentos que é fácil amar a esposa. Tem momentos que é fácil amar a igreja. Tem momentos que não é fácil. Então, nós precisamos olhar isso. Que não é uma capacidade natural. Por quê? Porque tem momentos que é fácil, porém há pessoas e circunstâncias que só com o poder de Deus nós podemos continuar amando elas. Naturalmente não dá. Na nossa força e na nossa capacidade a gente não consegue amar. Tanto é fato que olha aqui Lucas 17:4. Olha lá Lucas 17:4. Versículo, bota o 3. Olhai por vós mesmos. E se seu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, repita comigo, 7 vezes no dia. 7 vezes no dia. Se errar com você, minha irmã, quantas vezes seu marido precisa errar com você no dia para você perder a cabeça? Meu irmão, quantas vezes tua mulher precisa errar com você no dia para você perder a cabeça? Mãe, quantas vezes seu filho precisa errar com você no dia para você perder a cabeça? Começa a pensar agora, o seu patrão, o cara do ar-condicionado. Quantas vezes as pessoas estão precisando errar para a gente se estourar, para a gente perder a linha, para a gente chutar o pau da barraca? Jesus está falando para os discípulos, se 7 vezes no dia eles cometeram o mesmo erro, e ele vinha até você dizendo, me perdoa, estou arrependido, você tem que fazer o quê? Veja, não está nem dizendo, você tem que perdoar se ele não pedir perdão. Está dizendo, se ele 7 vezes vir e dizer para você, eu estou arrependido e me perdoa, você deve perdoar. Olha o que os discípulos fazem. Disseram então os apóstolos, faz o quê? Está vendo? Eles entenderam, eles falaram, isso é difícil, pô. Não dá. No campo humano não tem condição de uma coisa dessa acontecer. 7 vezes no dia. E a pessoa vinha arrependida e pedir perdão. Ah não, aumenta a nossa fé. Nós não temos fé para isso. Por isso que Paulo está dizendo, eu oro, Senhor, para que eles sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite neles pela fé, e que eles sejam enraizados no amor, fundamentados no amor. E Paulo está dizendo que isso é um poder vindo de Deus. Isso não é algo natural e humano, isso é um poder, é uma dádiva da riqueza da glória de Deus, que ao termos comunhão com Ele, buscarmos a Ele, Ele coloca esse poder de nós perdoarmos coisas que jamais de forma natural perdoaríamos, de amarmos coisas ou pessoas
que jamais conseguiríamos amar de forma natural. É por isso que muito casamento cristão está acabando, porque o amor entre o marido e a mulher cristã deve ser o amor ágape, o amor incondicional. Um amor, queridos, que não tem condição, ele vai além de qualquer condição. Mas por que não estamos conseguindo esse amor? Porque nos falta poder, porque nos falta capacidade que vem do alto. E aí a gente é parado pelo diabo, porque o diabo sabe quem vai colocar e quem vai usar para nos ferir, nos machucar. E a gente sabe que uma pessoa ferida, machucada, chateada, ela para de orar, ela para de ler, ela desanima de vir para a igreja. Tudo tira ela do centro. O presbítero Fabiano, ele é um exemplo para mim, porque ele é daquele, quando acontece um problema muito grave, às vezes de prejuízo financeiro, ele é o primeiro a dizer: deixa isso para lá. Vamos sofrer o prejuízo, vamos sofrer o dano. Não vamos nos envolver com isso. Roubaram um cartão dele, um cara que ele tirou da rua, drogado. O cara roubou o cartão e gastou 15 mil reais. E gastou no nome da igreja, ele tinha que repor esse dinheiro. E ele disse que estava na igreja tão revoltado com aquilo, todo mundo sentindo a presença de Deus, todo mundo sendo tocado por Deus, ele não conseguia esquecer aquilo, com aquilo na cabeça, e de repente ele olhou e disse: eu estou tomando um prejuízo, porque eu estou indiferente ao que está acontecendo aqui, porque eu estou preso lá ao prejuízo que eu tomei. E ó, irmãos, é um prejuízo de 15 mil, alguém que se ajudou, é alguém que se tirou da rua. Por isso que Paulo está dizendo: vocês vão precisar de poder, porque tem gente que é fácil de amar, mas tem gente que é difícil. Tem momentos do casamento que é uma maravilha, mas hoje grande parte dos momentos são terríveis. Porque o que está faltando nos crentes de hoje não é encontro de casais, não é pregação para casal, não é livro para casal. O que falta é a oração, é poder do Espírito Santo. Eu sempre falei com vocês, a igreja está cheia de muleta. Cristo é o centro das nossas vidas, e se Ele habita no coração da esposa e do marido, não há divórcio. Eu oro para que vocês tenham poder para amar. Voltem lá, por favor. Efésios capítulo 3. O versículo que nós paramos: fundados em amor. Próximo versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura, o encofe agora, ó, mergulhando, e a profundidade. Nossas vidas estão tão rasa, o nosso conhecimento de Deus está tão vago. Ele está orando dizendo que vocês conheçam profundamente a Deus. Isso depende de poder, irmãos. Sem poder não dá para conhecer profundamente a Deus. Por quê, pastor? Porque o diabo vai se levantar, colocando pessoas para nos atacar, para nos difamar, para fazer injustiça com a gente. Vai levantar tentação na nossa carne, vai levantar problema na nossa família. E aí a gente vai parar de ler a Bíblia, a gente vai parar de crer, a gente vai desanimar, a gente vai ficar prostrado. Porque ele usa essas coisas contra nós. E se nós não tivermos poder no homem interior, a gente deixa se levar por essas coisas. A gente para, estagna no tempo. Então Paulo está dizendo, para vocês conhecer a Deus profundamente, vocês precisam de poder. Sem poder não dá. E olha, versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração do homem preso.
que vai ser cerrado ao meio. Esta é a causa que ele está envolvido. Esse é o projeto de vida dele, de oração. Quantos de nós estamos sentindo de jejuar e orar pela situação que estamos vendo e vivendo nessa nação? E ele ainda afirma que tudo que ele está pedindo, ele está dizendo, olha, o que eu estou pedindo aqui, versículo 20, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós em opera. Ou seja, o que eu estou pedindo, Deus vai fazer muito mais além. Imagina, queridos. Irmãos, por que estamos tão inativos em nossa missão de viver o reino de Deus? Porque ainda somos refém dos momentos e circunstâncias, onde o fato de eu não estar vivendo para servir, é porque eu preciso muito ser servido. E a coisa mais interessante, eu conheço as riquezas que me são acessíveis no mundo espiritual. Eu já tenho conhecimento, que Jesus disse, não ajuntem tesouro na terra. Pense nas coisas do alto. Eu já tenho conhecimento das riquezas que eu tenho em Deus. Talvez por isso eu estou me achando tão pobre aqui, tão miserável. Guarde uma coisa que Paulo está nos ensinando. Repita comigo, não é fazermos as coisas certas para agradar a Deus, e sim nos relacionarmos com Deus, para que possamos fazer a coisa certa. Pergunta para o seu irmão, você entendeu? Repita para ele o que eu falei. Que Paulo está nos ensinando não é fazermos as coisas certas, porque tem gente dizendo, olha, eu preciso agradar a Deus, então eu preciso perdoar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Uma irmã um dia chegou aqui na igreja e disse, pastor, eu estou tentando voltar em comunhão, mas não consigo perdoar minha cunhada. Eu falei, irmã, vem para a comunhão e vem para Cristo, que Ele vai te capacitar. Isso estava tirando ela da igreja há anos já. E foi algo sério que aconteceu. Porque denunciou ela para o conselho tutelar, ela quase perdeu os filhos. E isso estava impedindo ela de congregar, de estar em comunhão, o diabo condenava ela. Então Paulo está dizendo, não adianta vocês tentar fazer a coisa certa na força da carne. Até porque Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 fala isso. Nós não podemos agradar a Deus, a nossa carne não tem essa condição. Então não é eu entender o que é certo e procurar fazer o que é certo para agradar a Deus. É me relacionando com Deus. E através desse relacionamento eu recebo o poder dele em mim, que faz com que Cristo habite em mim na plenitude da fé, que o meu homem interior seja fortalecido e eu tenho o poder de amar e perdoar, não só quem eu gosto, nem só quem me agrada, mas as pessoas mais difíceis e as circunstâncias mais difíceis na vida. Veja, quando você busca o conhecimento, o poder e a glória, ser cheio do Espírito Santo, todos os problemas no campo terreno passam a serem efêmeros. Ou seja, enquanto nós estamos aqui concentrados nos problemas e perguntando como é que vamos resolver eles, se estivéssemos nos relacionando com Deus, Ele estaria nos dando poder aqui dentro. E nós estaríamos, essas coisas hoje que estão nos perturbando, tirando a nossa paz, nós estaríamos lidando com elas com a maior tranquilidade. Elas não seriam esse gigante na nossa vida, por causa do poder de Deus. Que efêmero, passageiro, temporário, transitório.
Quantas coisas em nossas vidas se tornariam tão insignificantes de atenção se formos cheios do poder do Espírito Santo? Qual é a aplicação nessa noite para nós aqui dessa mensagem, ou nessa semana de temática, e continuamos quinta-feira, se Deus quiser? Se eu te perguntasse, por que causa você está diante de Deus? Não é a causa do seu casamento, não é a causa do seu filho, não é a causa do seu emprego. Nós não invertemos tudo. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. Paulo está explicando, está dizendo, gente, se o poder de Deus habitar em vocês, todo esse problema no casamento, essa discórdia, essa situação que se prolonga, será resolvida. Não porque ela vai mudar, mas por causa do poder de Deus em você, em lidar com essas coisas. As pessoas vão olhar e vão dizer, eu não entendo, como você consegue buscar esse homem no bar, bêbado, caído, e levá-lo para casa, e banhá-lo, e chamá-lo de marido? Eu não consigo entender isso, porque você não deixa, porque tudo é largar, é separar, é divorciar. Aquele negócio de estar na alegria, na tristeza, na doença, acabou. Seja feliz, toque a vida para frente, toque o barco, a fila anda. Porque falta poder nessa igreja. Se eu te perguntasse, que causa você está diante de Deus? É o seu casamento? É o seu emprego? É a sua família? Como eu resolvo esta causa? Abraçando a verdadeira causa, que é o reino de Deus. Deus, através da oração, irmão, somente, preste bem atenção, pela leitura da Bíblia e a comunhão com Deus através da oração, temos paz terrena, independente das circunstâncias, e passamos a conhecer as riquezas que estão acessíveis a nós, que ainda não conhecemos a respeito dos planos de Deus. Engraçado, não conseguimos ler a Bíblia, mas por que conseguimos ver tanta série e assistir tanta televisão? Porque passamos tantas horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Já se perguntou isso? Porque para ler a Bíblia é preciso ter poder, irmãos. O diabo não quer que você lê Bíblia, que você conheça a Bíblia, que você conheça as riquezas, que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não quer nada disso. É por isso que você acha tanta facilidade para pecar, para tudo que é errado, você acha facilidade. Mas para se aproximar de Deus, se você quiser achar que isso é fácil, que não tem que haver da sua parte uma busca constante, pedindo a Deus, me dê poder, Senhor. O mundo vai de mal a pior, irmãos, e o mundo não vai melhorar. O que nós temos que pedir a Deus é que sejamos cada dia mais cheios e plenos no Espírito Santo. Nós achamos que enquanto não temos as coisas que fazem falta na nossa vida, não dá para cuidar do reino de Deus. Agora eu vou colocar um vídeo, presta atenção. O diácono Falcone André tem liberdade de levantar e sair, porque ele precisa trabalhar. Hoje está de folga, não? Pode ir, depois continua assistindo a pregação. É 8 minutos esse vídeo, mas ele tem acesso depois em casa, consegue ver. Agora eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou passar para você. Por quê? Porque vai sair um palavrão nesse vídeo. Eu falei, não, peraí, Deus? Pelo amor de Deus. Vai sair um palavrão, porque é um podcast. Outra coisa, o cara que está dando o testemunho ainda não é convertido. Não é um crente, não é um exemplo a ser seguido. Apesar que muitos jovens e adolescentes o conhecem e talvez desejam ter a vida e a fama que esse cara tem. Porque é um cara que está em 4º lugar hoje, melhor DJ do mundo, DJ Alok. É um dos raros que nós ouvimos que sofreu um acidente de avião e sobreviveu. Ainda tem isso para contar na vida dele ainda. Sobreviveu a um acidente de avião.
E ele vai contar aí que ele tinha tudo. Que aos 22 anos de idade ele olhou para a vida dele e falou: eu tenho tudo, 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 eu tenho tudo, dinheiro, eu posso ter tudo, mulheres e tudo. E aí eu quero que você saiba que o que nos falta. Porque se você acha que você depende, que todos os seus problemas, que tua conta bancária esteja positivo, que tudo esteja positivo na tua vida para servir a Deus, para se dedicar ao reino de Deus, você nunca vai conseguir. Que aí você vai buscar Deus? Então olhe para o que alguém que tem tudo vai falar agora. Eu falei, Deus? Deus não existe. Tá ficando, tipo... Tu falou isso pra velhinha? Eu falei, fala que Deus não existe, Deus abandonou ela. Tipo, que Deus é esse que abandona vocês, que deixa fome, né, que deixa violência? Que Deus é esse? Para quem não conhece, Alok é DJ e produtor musical brasileiro, conhecido mundialmente sobretudo por seu single Hear Me Now, sucesso indiscutível em vários países. Para se ter ideia, Alok foi classificado como o quarto melhor DJ do mundo e o melhor do Brasil. Se tornou um ícone da dança eletrônica e recebeu diversas homenagens e prêmios, além de ter sido eleito como uma das pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país. Mas apesar da fama e todo o sucesso, faltava-lhe algo. E este algo é o que falta em muitas pessoas. Alok tinha grana suficiente para preencher suas necessidades temporais, porém lhe faltava aquilo que preenche a alma, a fé em Deus. Até que tudo mudou quando ele conheceu a África. E aqui segue o seu testemunho. Já duvidei muitas vezes da existência de Deus. Por que ele abandonou a África? Por que permite que tantas pessoas morram de fome? Foi quando conheci uma vovó de 98 anos. Sua pele marcada testemunhava os inúmeros sacrifícios já vividos. Porém, seu olhar profundo mostrava esperança e fé, e é exatamente isso que mantém ela tão forte. Os miseráveis éramos nós, claramente, e ela nos consolou silenciosamente e nos convidou para sermos fortes e dignos da fé, assim como ela é. Deus nunca a abandonou. Quem abandonou o próximo fomos nós. E a questão é que, se esse é o sucesso da vida, pra minha vida não tinha mais sentido, tá Porque ligado? às vezes já tinha chegado no Porque, fim. tipo, e aí eu fiquei... E aquela parada, quanto mais você nega suas sombras, mais ela cresce. Você precisa encarar a sua sombra, faz parte de você. É, isso é Então, verdade, tipo, Igor. abraçar ela. Porque, tipo assim, acontece que quando eu tive 12, aí eu amortecia, 16, voltava, 18, aí ia voltando a depressão, cada vez mais forte. Até que o 24 foi tipo assim, eu falei, mano, não tem mais razão pra viver, tipo, acabou. E eu tinha tudo. E por quê? Porque, tipo, cara, eu ficava pensando, falta alguma coisa. E eu queria buscar o que que era isso. Eu era um cara que tava ateu, tipo, realmente falando, tipo... E aí, encontrei um médium, e ele falou pra mim, cara, vamos fazer um trabalho na África, a gente faz Fraternidade Sem Fronteiras. Falei, vamos nessa, eu vou lá e tal. E eu comecei a me ingressar e tal, isso aqui. E aí, quando chegou lá, eu encontrei uma senhorinha. Cara, na realidade... caótica, assim, encontrei lá. Eu encontrei uma senhorinha que ela tava 3 dias sem comer e amarrava o estômago pra não sentir fome. Amarrava o estômago? Exatamente. Como que alguém amarra o estômago? Ué, pega um negócio e amarra, entendeu? Tipo, uma senhorinha devia ter uns 90 anos e ela era cega os 2 olhos, mano, tá ligado? Tipo assim, olha a situação. E naquele momento eu fui falar com ela e tal, não sei o que, e ela, cara, tipo, veio falar assim, não, porque eu tava orando a Deus pra que alguém viesse me ajudar e tal. Eu falei, Deus? Deus não existe. Tá ficando, tipo... Tu falou isso pra velhinha? Eu falei, fala que Deus não existe, Deus abandonou ela. Tipo, que Deus é esse que abandona vocês, deixa fome, né, que deixa violência? Que Deus é esse? E a mulher reforçou. Não, é ele que me dá força, tentação e tal, orando pra ele. Eu percebi naquele momento que eu era o maior miserável ali. E que eu, com tudo que eu tinha, tava reclamando. E ela, com aquelas situações todas extremas, estava exatamente com muito mais fé do que eu. E foi naquele momento que eu percebi que Deus nunca abandonou eles. Quem abandonou fomos nós. Então eu preciso, tipo, fazer minha parte aqui, tá ligado? E foi dali que, tipo, tudo começou a transformar na minha vida. Meu coração começava a ficar preenchido com os trabalhos filantrópicos. Então,
é isso que me move, tá ligado? Tipo assim, aí eu comecei a fazer vários trabalhos no Brasil, fora e tal. Hoje na África tem 20 mil crianças, com pessoas e tal. Então é um Cara, faculdade 20 mil? agora tá com 20 mil. Tinha 3, agora tá com 20 mil. A parada cresceu bastante, começou a ficar tipo... E todo ano eu vou pra lá. Esse ano foi o único ano que eu não fui. Por causa da Por pandemia. Como eu disse, Alok percebeu que a miséria do próximo não é culpa da não existência de Deus, mas sim causada devido à nossa indiferença e falta do verdadeiro amor que movimenta e preenche a alma, ou seja, a caridade. A sua atitude se revela naquilo que São João escreveu em sua carta. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas em ação e em verdade. Alok também colocou em prática a mensagem de São Tiago. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Em outras palavras, nada adiantaria Alok dizer àquela vovó belíssimas palavras, ou então que ele era um popstar cheio de fãs espalhados pelo mundo e que estava ali diante dela para justificar a sua autoridade ao dizer palavras de conforto e motivação, não mataria sua fome. Mas Alok foi além. Como um ateu à época, ele descobriu o verdadeiro sentido que muitos cristãos ainda não descobriram. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras. E lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem. E aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que ele abandonou essas pessoas? Foi então quando a gente foi para o campo, né? E aí a gente conheceu uma senhora, uma vovó, que ela tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos e ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer já tinha 3 dias. Quando eu cheguei para ela, a gente foi acolher ela por um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. A gente acolheu ela no projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela era cega, ela não conseguia nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de 3 dias que a gente voltou a visitá-la, porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá, mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias. E aquilo alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual era o problema que ela tinha nos olhos, porque poderia ser algo mais simples. E foi diagnosticado como catarata. E aquilo tinha cura, né? Então acabaram fazendo a cirurgia, a Fraternidade Sem Fronteiras fez a cirurgia dela. E, bom, ela voltou a enxergar. Depois de 1 ano, eu tive meu reencontro com ela. Então ela me viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela realmente teve o contato visual comigo. Enfim, essa é a foto do nosso contato. As pessoas falam pra mim assim, Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo, eu sei disso. O mundo eu não vou mudar, mas o mundo delas eu posso mudar.
Quantos hoje não são incrédulos como São Tomé, que só acredita em Deus vendo, que colocam a culpa em Deus para se isentar da responsabilidade de ajudar o próximo? Muitos de nós precisamos deixar o orgulho para trás e buscar nos inspirar em pessoas que passaram neste mundo e, como dizia o saudoso Padre Léo, deixando rastro de Deus. Inspirar em pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros que não por ego ou para satisfazer a sua própria vontade, mas pelo amor ao próximo e fé em Deus, buscaram ajudar através da caridade, como nosso querido DJ Alok. Irmãos, como eu disse para vocês, não é um cristão. É uma pessoa que crê em Deus segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec, uma linha do mundo, mas o princípio é o mesmo. Achou sentido na vida porque lá ele encontra uma senhora crente, não encontra uma senhora espírita. Tudo que é conduzido é esse caminho, mas lá ele encontra uma senhora cristã que diz para ele, não, foi Deus sim. E se com 99 anos de idade Deus curou a visão dessa mulher, Deus restaurou-lhe a saúde, ele volta um ano depois, ela tinha 100 anos. Quantos anos ela não ficou sem enxergar por causa de uma catarata, estava com o estômago amarrado, e ela serve de exemplo para mudar um rapaz cheio de dinheiro, cheio de riqueza. Ela não tinha nada, sabe o que ela tinha? As riquezas da glória de Deus. Falta na gente uma palavra chamada empatia. Capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, aprender de modo como ela aprende, se colocar no lugar por vossa causa, por esta causa. O sentido da vida é servir. Se nós não servirmos, nós não vamos sentir, não vamos ter esse vazio da nossa alma. É tão legal, irmãos. Veja, eu vou te dizer isso, é tão legal. É tão bom receber um presente material. Ganhar uma televisão, ganhar uma coisa. Mas o que é quando alguém liga para você e diz, aquele dia, se você não para comigo, não fala comigo, não conversa comigo, não me mostra o caminho, eu ia tirar a minha vida, eu vou te ser grato para o resto da vida. E aquilo entra em você, trazendo um bem-estar tão grande, ele diz, ali eu encontrei sentido. Veja, eu estou falando de um cara, para você que é jovem, que está aqui, que acha que felicidade está em ser blogueiro, em ser DJ, que toca para multidões, que viaja o mundo todo. Ele está dizendo, eu estava com depressão, eu estava com vazio incompreensível na minha alma, e só Deus pôde preencher esse vazio. Nenhum dinheiro, nenhuma posse, nenhum sucesso, nada. E ele foi dar esse testemunho na Globo também. E está fazendo mais do que nós que somos crentes e servimos a Deus. Que estamos aqui professando que tem fé, mas e nossas obras? Por que estamos tão inativos? Porque não acessamos as riquezas da glória de Deus. E recebemos dele poder no nosso íntimo. Só o pessoal do instrumento aqui. Põe aí na tela, eu quero amar. Deixa eles subirem primeiro, porque depois eu chamo o pessoal do louvor. Deixa eles pegarem as notas aqui. A Mariana já pegou ali, eu já pedi ela para ir já olhando. Mas esse louvor é um louvor que mexe muito comigo. É um louvor que fala muito ao nosso coração, o louvor do Fernandinho. Vivo preocupado só em como devo agir.
com a minha própria obsessão. Chega de olhar para mim. Abre minha visão. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Sabe o segredo da tua casa está fundamentado em amor? É você receber o poder que vem do alto sobre tua vida. Você vai ver que você vai olhar para tua esposa e vai conseguir ter o amor que a Bíblia diz, o amor que Cristo teve pela igreja ao ponto de morrer por ela. Você, mulher, vai ver o quanto que é simples ser submissa ao teu marido e amá-lo. Por que não estamos conseguindo? Simples. Porque nós precisamos desse poder interior. E você vai poder cantar nessa noite: Senhor, eu tenho tanta facilidade para assistir televisão, para ficar na internet. Por que eu não consigo passar 1 hora lendo a Bíblia diária? Por que eu não consigo passar meia hora orando ao Senhor? Porque eu olho tanto para mim, tanto para os meus problemas, encaro tantos, eles sempre estarão aí, irmãos, eles nunca mudarão. Sempre haverão problemas. Passam alguns, surgem os novos. Mas em Deus, Jesus vira para uma mulher samaritana e disse: se conheceres aquele que está falando contigo, você não me pediria só água deste poço, mas pediria água que jorra em você para a vida eterna. Porque você teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu. Mulher, você está tentando preencher a tua vida com homem, com sexo, e está aí vazia. Mas eu posso preencher o vazio da tua alma. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Precisamos acessar as riquezas de Deus. Agora sim.